Fala galera, professor Geraldo Neto voltando aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo em atos administrativos, perfeito? Show de bola, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar ato simples, complexo, composto e dando continuidade às classificações, ok? Vem comigo. Cai muito em prova isso, tá? Olha só, ato administrativo simples, complexo e composto. Galera, simples, complexo e composto. Isso daqui, você pode ver divergências doutrinárias acerca disso. O que eu estou colocando para você é o que é majoritário em concurso público, perfeito? Então, vamos cair dentro, tá? Olha só, ato administrativo simples. É aquele que resulta da vontade, da manifestação de vontade de um único órgão. Seja ele unipessoal ou seja ele um órgão colegiado. Isso é irrelevante, beleza? Aqui, ó. Sendo irrelevante o número de agentes que participarão da edição do ato. A edição do ato simples, ela depende da vontade de um único órgão e independe de aprovação ou homologação posteriores. Por que eu estou falando isso? Porque se depender de uma homologação, de uma aprovação, dependendo de como vai se dar essa aprovação, essa homologação, eu posso ter um ato complexo, um ato composto. Então pensa, se um único órgão pratica aquele ato e não depende mais de nada, eu estou diante de um ato simples, perfeito? Aqui, ó, exemplo, a edição de um parecer sob a responsabilidade de determinada autoridade administrativa, ou o despacho de um servidor, ou uma decisão proferida por um conselho de contribuintes. Perfeito? Isso é um ato simples. Beleza? Eu não vou depender de ninguém, de mais nada. É um ato simples. Acabou. Não tem como você errar isso daí na prova. Tá bom? Aqui, ó, a decisão proferida a um conselho de contribuintes. Nesse caso, apesar de ser composto de vários membros, ou seja, apesar daquele conselho de contribuintes, daquele órgão ser um órgão colegiado, a decisão é uma só, representando a vontade da maioria, perfeito? Então, embora seja um colegiado, aquele colegiado ele pode ditar um ato simples, perfeito? Show de bola? Vamos embora, vamos adiante. Ato administrativo complexo. É aquele que depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos para que ele seja editado. Então, olha, simples, um único órgão. Ato complexo, 2 ou mais órgãos. Eu tenho que ter a manifestação de todos para que ele seja editado. Perfeito? Aqui, ó, apesar de ser um único ato, lembre-se, o ato complexo é um único ato, mas ele carece da manifestação de mais órgãos, de 2 ou mais órgãos. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista um consenso entre diferentes órgãos para que possa produzir efeitos desejados. É possível citar como exemplo os atos normativos editados conjuntamente, pois 2 ou mais órgãos, tais como portarias conjuntas editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, elas devem chegar no consenso. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, continuando aqui com você. Olha só. Aqui, ó, editadas pelo Poder Judiciário, exemplo, a Portaria Conjunta 01/7/2017, de 2007, que regulamenta adicionais e gratificações no âmbito do Judiciário. Ou seja, eu tenho vários exemplos para trabalhar isso com você. Um exemplo que é muito bacana, que cai muito em prova, é a aposentadoria. Porque eu tenho a manifestação do órgão que pertence ao servidor, e a manifestação do Tribunal de Contas. Após as duas manifestações, é que eu tenho a prática de um único ato, que é o ato de concessão da aposentadoria. Perfeito? Depois eu vou botar isso tudo no quadro para você, tá? Olha só, continuando com você aqui, ó. Nesse caso, deve ficar claro que existe uma manifestação conjunta de vontades, tá? Eu não tenho uma manifestação principal e a outra acessória. É uma manifestação conjunta de vontades. Grave isso. Perfeito?
de todos os órgãos envolvidos antes do ato ser editado. Por outro lado, ato administrativo composto é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Todavia, para que se torne exequível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Então você está percebendo que eu tenho uma manifestação principal e uma manifestação acessória. Essa acessória ela pode ser uma autorização, uma aprovação, uma ratificação, uma homologação. Perfeito? Foi? Olha só, nesse caso, o ato composto, o seu conteúdo ele é definido por um órgão. Mas para que ele produza seus efeitos é necessário a manifestação de outros órgãos. Perfeito? Aqui, ó, um exemplo, como ato composto, podemos citar a nomeação dos ministros do STF. Aqui, ó, nas palavras da própria Di Pietro, ela diz, ó, teríamos um ato principal, que é a nomeação efetuada pelo presidente da República, e outro acessório, secundário, que seria o quê? Aquela sabatina feita pelo Senado Federal, porque somente após a sabatina é que vai ser ratificada aquela nomeação feita pelo presidente da República. Perfeito, galera? Sim ou não? Estamos juntos? Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito para não confundir composto com complexo. Por quê? O complexo, ele depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos para que seja editado. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista esse consenso entre os diferentes órgãos. Beleza? Somente assim ele vai produzir efeitos, tá? Há exemplo que ocorre na relação da aposentadoria, conforme eu já disse para vocês. Somente após a manifestação de todos os envolvidos, ou seja, do órgão a qual ele pertence e o Tribunal de Contas, aquele ato ele se aperfeiçoa. E aí eu tenho a aposentadoria. De outro lado, eu tenho o ato composto, que é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Mas, para que se torne exequível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Geraldo, desenha porque eu não entendi? Claro, a gente desenha. Olha só. Ato simples. Eu tenho o quê? Um único ato. Beleza? Esse ato, ele pode ser feito por algum órgão singular ou colegiado. Beleza? Agora, ato complexo. Eu tenho dois ou mais diferentes órgãos, tá? Dois ou mais diferentes órgãos que, depois das suas manifestações, eu tenho a prática de quê? De um único ato. Perfeito? Aqui eu tenho o órgão 1. Aqui eu tenho o órgão 2. Tá? Exemplo. Aposentadoria. Show de bola? Agora, e o ato composto, Geraldo? O ato composto, eu tenho um ato principal, beleza? E de outro lado, eu tenho um ato acessório, beleza? O ato principal, para que o ato principal venha produzir os seus efeitos, eu tenho que ter o quê? O ato acessório. Esse acessório ele pode ser o quê? Uma ratificação.
ele pode ser uma homologação, ele pode ser, beleza? Tanto uma ratificação, uma homologação, enfim, uma decisão de uma confirmação, entendeu? Beleza? Me dá um exemplo, Geraldo. Sim. Aí tu bota aqui, ó, escolha do ministro do STF. O presidente tem um ato principal e o Senado Federal tem um ato acessório. Perfeito? Então essas daqui são as diferenças aqui em gráficos do ato complexo, do ato composto e do ato simples. Perfeito? Show de bola? Facinho, facinho isso daí para você, tá? Não tem mistério. Ok? Aperta seu pause aí para copiar que eu já vou apagar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai para a classificação de ato nulo, ato válido e ato inexistente. Galera, isso é bem tranquilo de você entender, porque agora a gente vai analisar, dentro dos elementos do ato administrativo, se de fato eles foram editados ou não conforme a lei, se eles respeitaram os regramentos que eram lhe impostos para a sua produção, perfeito? Acompanha comigo aqui, olha só. Ato válido é aquele editado em conformidade com a lei, ou seja, todos os seus elementos, eles estão de acordo com a lei, respeitando-se todos os requisitos necessários para a sua edição. Ou seja, foi obedecida a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, fala comigo assim em casa. Ato válido, fala. Isso. Agora, repete comigo assim. Todos os elementos estão de acordo com a lei. Fala. Perfeito. Então, o ato válido é quando todos os elementos, todos os requisitos, que é a mesma coisa, requisito e elemento, estão de acordo com a lei. Foi? É importante que a gente entenda o seguinte, que todo ato válido, ele necessariamente é eficaz. Pode ocorrer de o ato ter sido editado nos termos da lei, porém, para que possa produzir efeitos, às vezes, ele depende da ocorrência de um evento futuro e certo, ou seja, um termo, ou de um evento futuro e incerto, uma condição. Tá? Então, o ato válido, ele necessariamente é eficaz, mas ele pode ainda depender, ele pode ser aquele ato pendente, né? Que é o ato dependente de termo ou condição futura, beleza? Vamos lá. Por outro lado, o ato nulo é aquele editado com um vício. Então, fala assim, ato nulo, fala. Ato nulo, isso. Fala, vício insanável. Fala, vício insanável. Vamos lá, tio Geraldo, por que você está falando isso? Eu tenho dois tipos de vício. O vício que dá para consertar, que dá para sanar, e o vício que não dá para consertar, não dá para sanar. Um exemplo. Você, meu amigo que está assistindo essa aula, chegou em casa, passou no concurso público, chegou em casa com a cabeça pintada de loiro. Você, moreno como eu, pintou a cabeça de loiro. Sua mulher... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico
da Polícia Civil de Santa Catarina 2017. Convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.